E hoje o nosso estudo é sobre o livro de Juízes. É um dos assuntos que eu mais gosto na Bíblia, que eu acho que Juízes traz para nós, o livro de Juízes traz para nós lições preciosas de conduta, não é? Da vida cristã. E esse estudo, obrigado, pastor. Esse estudo foi escrito pelo pastor Roberto Bueno, que é um dos nossos coordenadores da missão. O pastor Roberto Bueno é a pessoa encarregada dos nossos trabalhos em Moçambique. É ele quem faz todo a conversa, o cuidado com os nossos irmãos ali fazendo missão em Moçambique. É um amigo de muito tempo, é meio que padrinho meu e da Ana, não é? Foi nosso primeiro chefe lá na nossa igreja quando nós começamos a trabalhar na mídia da igreja. E para nós é uma alegria sempre lembrar do pastor Roberto, que foi missionário no Havaí também, não é? Missionário em Moçambique, depois foi missionário no Havaí, também dirigiu a congregação de Orlando por muitos anos e agora ali está auxiliando na congregação de South Orlando e é, como eu falei para vocês, o coordenador de missão. Ele escreve esse estudo trazendo aqui algumas reflexões práticas para a vida do crente, olhando o livro de Juízes. E a nossa leitura aí, no capítulo 17, versículo de número 6, que está no nosso estudo, ela começa dizendo assim: naqueles dias não havia rei em Israel. Cada um fazia o que parecia reto aos seus olhos. Juízes é o retrato de um povo que conheceu a ação de Deus, mas não permaneceu fiel a Deus que agia. Não é? Irmãos, é interessante que um dos temas do livro de Juízes é o fracasso de Israel. O Juízes era para ser, na verdade, se nós formos pensar num tempo cronológico, numa linha, não é, cronológica e na expectação que a gente tem, Juízes era para ser o livro E Felizes para Sempre, e viveram felizes para sempre, não é? And they live happy happily ever after, né? O que a gente esperaria que seria o livro de Juízes, mas muito pelo contrário. Juízes mostra para nós que as bênçãos de Deus na nossa vida, elas não são aferidoras de boa conduta. Porque esse povo estava vivendo o melhor da época deles, principalmente no início do livro, não é? Eles finalmente tinham dominado a terra, eles agora eram senhores do seu próprio destino, entre aspas, não é? É claro que o destino deles, quem era senhor, era o Senhor nosso Deus, mas eles haviam alcançado aquilo que eles almejavam. E o livro é justamente que trata a respeito de queda após queda, após queda, após queda, após queda. E é triste de olhar como o povo que viu a mão de Deus estendida não permaneceu no Senhor que estendia a mão. Então, a princípio, o livro de Juízes já é muito interessante para trazer referência à nossa vida. E é claro que aqui não se trata a respeito de uma geração apenas, mas de geração após geração. Alguém costuma dizer, se eu não me engano, foi um dos grandes vultos da história do cristianismo do século XIX ou XX, ele dizia assim, que o cristianismo está a uma geração da completa destruição. O cristianismo está a uma geração da completa destruição. O que ele queria dizer com isso? É que se nós não prepararmos a próxima geração para viver uma vida cristã, a próxima geração não vai ser crente. Nós achamos que porque os nossos filhos vêm na igreja, porque eles veem a gente com uma Bíblia na mão, ou porque eu, por exemplo, estou aqui servindo a Deus como pastor, nós pensamos que isso basta para que eles sejam crentes. E isso não está mais longe da verdade. Cada geração, cada época precisa ter o seu encontro com Deus. E é justamente o que acontecia com as gerações ali no livro de Juízes. Juízes descreve o tempo entre Josué e Samuel, quando Israel já estava na terra da promessa, mas ainda não vivia a plenitude da obediência, não é? Juízes capítulo 1, versículo 28, quando porém Israel se tornou mais forte, sujeitou os cananeus a trabalhos forçados e não os expulsou de todo. Quando nós vamos para os livros que antecederam a entrada do povo em Israel,
nós percebemos que uma das cláusulas do contrato de Deus com o povo é: expulsa todo mundo de lá. Não faça negócio com esse povo. Não seja leniente com a maneira deles de viver. Aí o pessoal fala, veja bem, não é? Por exemplo, te dar um exemplo para você clássico disso. Quantos crentes hoje em dia já não vem mais problema nenhum dos seus filhos casarem com pessoas não crentes? Não tem, mas não, imagina. É uma boa pessoa. Não, ele é um bom partido. Ele trata bem minha filha, não é? Ela trata bem meu filho. E a gente é leniente com essas coisas. Não tem problema. E a Bíblia chama de jugo desigual. A próxima geração daquela família vai servir quem? E tudo bem servir diferente. A gente cresce ensinando os filhos, olha, precisa de falar a verdade, precisa de viver para Deus. Quem não tem uma vida na fé no Senhor Jesus vai para o inferno. O que aconteceu? Quer dizer que se os nossos filhos casar com uma pessoa ímpia, os filhos deles que não servirem a Deus vão para o céu porque são nossos netos? É assim que funciona. Então nós percebemos que o livro de Juízes, ele é muito entrelaçado com essa leniência que o povo começou a fazer com o pecado. O pastor Alberto Bueno vai dizer mais para frente no estudo, e nós vamos repetir isso, que os desvios não começam nas grandes coisas, são nas pequenas concessões. São nos pequenos tratados que nós fazemos. Inclusive com aquilo que às vezes nem é pecado. Não é? Quer saber uma coisa, por exemplo? Eu aqui posso fazer essa crítica aqui, talvez que se um companheiro de um trabalho assim tivesse aqui, sem problema nenhum. Irmão, qual que é o problema, não é, de no dia da reunião se fazer uma festa da pizza? Não problema nenhum. Não é? Tem uma pizza lá para eles comerem e tal. Qual que é o problema então? O problema é quando a pizza, o encontro, o social se torna o cerne da questão. Agora preste atenção no que eu estou falando para você. Para aquela geração que está fazendo isso, problema nenhum. Eles sabem quem eles são. Eles conhecem onde está a sua fé. Para a próxima geração, para aqueles que vêm depois, o comprometimento com a oração, um comprometimento com uma vida com Deus, já não vai ser o mesmo. E é claro, não é problema nenhum, se você não vê um problema direto, você não vê um entrelace direto entre aquela reunião um pouquinho mais leniente e uma vida cristã ilibada, não tem problema nenhum. O problema começa aí. Começa a gente deixando que a seriedade da nossa conduta cristã seja passada como uma mera opção. E aí o buraco fica mais embaixo. Porque, mais uma vez, o livro de Juízes se trata num período de tempo onde gerações passaram. Ou seja, você pode ver que a própria história de Gideão, por exemplo, Gideão traz libertação do povo que estava lá na terra deles, que eu vou lembrar o nome já já. E aí vem a próxima geração. Gideão teve, se eu não me engano, 70 filhos. Os medianitas, obrigado. Gideão, se eu não me engano, teve por volta de 70 filhos. O grande Gideão, irmão. Você sabe me dizer qual que é um dos filhos de Gideão? Você lembra um dos filhos dele? Abre Juízes no capítulo de número 7 para mim, fazendo um favor. Na verdade, é o capítulo 9, tá? Se você ler a partir do versículo 7 do capítulo 9, tem
um cântico aí, a alegoria de Jotão. Jotão era um dos filhos de Gideão. Um dos filhos de Gideão se levantou e quis ser o líder no lugar do seu pai. Sabe o que ele fez? Ele matou todos os irmãos dele para fazer isso. Uma geração depois, do grande Gideão. Se nós não prestamos atenção de passar para a próxima geração e estabelecer neles as colunas corretas de uma vida com Deus, como disse o sábio que falou isso aí, nós estamos a uma geração de perder completamente os nossos filhos para a fé cristã. O cristianismo está a uma geração da sua destruição completa. Porque é a experiência com Deus que muda a vida das pessoas. Então, o contexto histórico se trata a respeito disso. As principais linhas históricas, interpretativas na questão da história, que é o registro do período entre a posse na terra e o livro de Samuel, que é o início dos reis, não é? E a interpretação moral são as histórias dos juízes que revelam lições de caráter. Por exemplo, Débora inspira coragem. Olha que interessante, não é? Débora, ela era juíza naquela época. Agora, é interessante essa posição de Débora como juíza, e aqui alguns fazem a interpretação para o ministério de liderança feminina, no sentido... Eu não estou falando aqui que a mulher não deve ser líder, não é? Nós temos várias irmãs que são líderes. Mas aqui se faz, por exemplo, a liderança maior, não é? Que sempre se dá a respeito de uma conotação familiar, e no caso aqui é Débora que aparece. Agora, o contexto do texto que Débora aparece aqui é porque todos os homens se acovardaram. Débora não é levantada porque Deus escolheu uma mulher. Quando você olha o contexto do texto e de toda a história, você percebe que Débora foi levantada por Deus porque nenhum homem quis se levantar. Isso é tão claro que quando lá o general de guerra que Débora profetiza que ele daria vitória sobre o general, o capitão lá dos inimigos, ele fala assim, mas quem vai comigo? Eu falei assim, pai, é você que vai... Não, mas quem vai comigo? Eu falei assim, olha, só para você saber a vergonha que você está passando, Deus vai dar vitória ao povo de Israel pela mão de uma mulher. E aí quando você vê a história, o grande capitão lá do outro exército é morto por uma mulher dentro de casa. Ele entra dentro da casa para se esconder, a mulher mata ele. A dona da casa. E a conotação desse sentido é justamente essa. Cadê os líderes? Cadê aqueles homens que estão lutando pela sua casa? Que estão indo atrás das suas famílias? Que estão promovendo? Irmão, tem muita casa que está sendo sustentada porque ainda existe uma mulher de Deus lá. Mas não deveria ser assim. Elas não deveriam estar suando nesse papel. Porque esse papel era do irmão. Era do pai. Tem uma coisa, por exemplo, né? Nossas irmãs são mulheres de oração. Me acha um texto bíblico, me ajuda, falando que o ministério feminino é um ministério de oração, de intercessão. Você pode encontrar alegorias disso, você vai encontrar várias. Mas, irmão, todas as vezes que homens oraram na palavra de Deus, Deus se moveu. O que acontece? É que o inimigo das nossas almas colocou tanta distração no coração do homem que ele entregou a intercessão para a mulher. Mas era ele que devia estar intercedendo. Era ele que devia estar aparecendo diante do Senhor e clamando ao Senhor pela sua casa e pela sua família. Ele é o sacerdote. E o que faz o sacerdote? O sacerdote representa o povo diante de Deus. Era ele que trazia as orações. Lembra de Jó? Que trazia a oferta diante do Senhor. Senhora, se por acaso os meus filhos pecaram, quem orava a Deus era Jó. O ministério de Débora aparece no livro de Juízes e inspira coragem feminina
absolutamente claro que é isso mesmo. Mas ele também é um alerta de como os homens sumiram, se acovardaram, não é? Gideão mostra a luta entre a fé e o medo. Eu gosto da perspectiva de Gideão, porque o anjo aparece para ele e fala assim, varão valoroso. Ele fala, o Senhor é contigo. Ele fala, se o Senhor fosse conosco, está falando com um anjo, irmão. Se o Senhor fosse conosco, por que isso nos aconteceu? A confiança em Deus, a convicção nas coisas que Deus faz, tinha saído do coração de Gideão. Gideão precisa ser convencido por Deus daquilo que vai fazer. A coragem de Gideão, ela brota de uma pessoa que estava insistindo, mas que tinha medo. Ele estava lá malhando trigo no lagar porque ele estava com medo dos midianitas. E ele estava malhando trigo no lagar porque ele estava falando o seguinte, olha, lá na minha casa, porque é o seguinte, a cevada, os midianitas, eles ficaram... Nádia, por favor, meu amor. Os midianitas, eles ficaram... eles impediam os israelitas de ter acesso ao trigo. Não podia. O trigo era só dos midianitas. Então, na casa dos israelitas, só podia comer cevada, pão de cevada. O que o Gideão faz, ele fala assim, olha, não interessa como é que está na casa dos outros. Na minha casa, minha família vai comer pão de trigo. E ele vai malhar trigo no lagar, porque o lagar era lugar de fazer vinho. O povo de Israel estava amargurado, ninguém estava fazendo vinho. E ele foi lá fazer escondido. Então tem aquela conotação da fé e medo. Uma pessoa que, apesar de estar com medo, está fazendo aquilo que precisa para que na sua casa tenha pão. E Deus vê o esforço do Gideão. É uma lição de caráter, não é? Jefté alerta sobre a impulsividade. Jefté fez grandes coisas para Deus, mas era uma pessoa impulsiva. Ele falou assim, olha, se Deus me der vitória para essa batalha, eu vou sacrificar a primeira coisa que entrar pela porta. Entrou a filha dele pela porta. Impulsivo. Tem muita gente na obra de Deus empolgada, mas o problema é que tem muita gente fazendo coisa por empolgação, e é duas coisas diferentes. Você está empolgado com o que Deus quer fazer, é excelente. Você está fazendo as coisas por empolgação, é péssimo. Porque a empolgação passa. A empolgação deixa de ser interessante. E aí você se cansa. É bom você estar empolgado, você estar animado, você estar feliz. É ótimo, excelente. Mas você fazer as coisas só por empolgação... Quando eu entrei na faculdade de administração de rede, eu olhei para a minha classe em volta, 50, 60 pessoas na classe. Falei, uau! Não é? 6 meses depois, nós éramos 40. 6 meses depois, eu já não estava mais na classe. No curso de engenharia, se eu não me engano, 20% termina. Porque as pessoas chegam na empolgação e não conseguem permanecer. Na casa de Deus acontece muito isso da liderança. Às vezes a pessoa entende que a chamada dele e abraça a chamada por empolgação. Não é? É por isso que, por exemplo, na casa de Deus, não me interessa muito o altar no domingo. A gente faz o apelo aqui, algumas pessoas vêm à frente, outras pessoas ficam. Não faz muita diferença. Aquilo não faz muita diferença. Não estou falando para a pessoa, estou falando para a gente que está aqui. Por que não faz diferença? Porque o que faz diferença é segunda-feira de manhã. Se aquela atitude que ela tomou aqui não foi empolgação. Não foi simplesmente uma emoção que ela sentiu. Porque o culto gera emoções, principalmente o altar call, né? A chamada do altar, o apelo do altar, traz emoções. Mas e aí, segunda-feira de manhã? Como é que vai ser? Não é? O que vai acontecer? Por exemplo, é só perceber o tanto de pessoas que levantam a mão para aceitar Jesus e o tanto de pessoas que nós batizamos.
O que aconteceu? Ah, não, pastor, que a igreja não acompanhou, tal. Beleza, tem tudo isso também, né? Nossa falha em discipulado e tal. Mas o maior problema é que muitas coisas que as pessoas fazem é por empolgação. Ficou empolgado, ficou maravilhado. Chega no final do culto, dá um abraço pra você. Nossa, que negócio bonito, que história bonita que você contou. Não é? Eu não contei história nenhuma, eu falei a palavra de Deus. A pessoa ficou empolgada e fez uma atitude por empolgação. E por último, né, outro caráter que a gente vê, Sansão. Revela dos perigos de uma vida sem domínio próprio. Você já parou para pensar que Sansão estava pecando e Deus usando ele? Ele estava lá no pecado, Deus usando ele. Você lembra, por exemplo, para mim, uma das atitudes mais terríveis de Sansão, não é? Ele mata o leão e aí ele volta lá e tem um cacho de abelha dentro da boca do leão. E ele vai, toca no leão e pega do cacho de abelha mel. Ele leva para os seus pais. Ele era nazireu, ele não podia tocar em morto. Olha só. Não só ele estava vivendo uma vida de pecado, tomando vinho, não é? Que ele era nazireu, não podia tocar nisso. Ele pegou ali, tocou no cadáver, levou para os seus próprios pais para participar daquilo. E Deus usando ele. Mas no dia que ele revela o segredo dele na vida dele, que ele perde as forças, que ele vai lutar contra aqueles homens, sabe qual que é a expressão da Bíblia? E não sabia Sansão que o Espírito Santo tinha saído dele. Já tinha se apartado dele, não sabia. Quantas vezes, irmãos, na obra de Deus, na casa da gente, isso acontece? Nós vamos dando concessão, e de repente, irmão, aquela bênção de Deus que nós tínhamos expectativa que ia guiar os nossos caminhos e as nossas atitudes, cadê? Onde é que foi? Ficou no meio do caminho também. Então, a interpretação moral do livro de Juízes passa muito por isso. Também da aliança, né? Os estudiosos veem Juízes como parte de uma grande narrativa teológica. O destino de Israel depende da fidelidade ou infidelidade à aliança de Deus. E aqui, irmão, existe uma coisa muito clara. A obediência traz a bênção, a desobediência traz a disciplina. E esse justamente é um dos textos que nos faz lembrar da responsabilidade humana nos desígnios de Deus. Não é? Da responsabilidade humana nos desígnios de Deus. Tantas vezes, irmãos, a gente vê a pessoa falando assim, se você está vivendo para Deus, nenhum mal te acontece. Irmão, não anda direito para você ver. Não faz aquilo que é justo para você ver. Nós precisamos de ter consciência, irmão, de que não é simplesmente se Deus está conosco, é se nós estamos com Deus. Nós estamos a favor de Deus, nós estamos querendo fazer aquilo que Deus quer que nós façamos, não é? E a interpretação para a monarquia. Alguns estudiosos entendem que Juízes prepara o terreno para uma monarquia. Apesar da gente ter um pouco de problema com essa interpretação monárquica, a gente percebe que a história, que o enredo de Juízes é uma preparação para que venha um rei. Para que o rei apareça, não é? A figura do rei para Israel, ela tem uma figura muito messiânica. E é bonito de você entender assim. Mas, ao mesmo tempo, também, ela mostra para nós como nós somos dependentes das figuras. Não é? Como nós somos dependentes que alguém faça, que alguém mostre o caminho. Tem alguma coisa muito interessante que a gente vê, por exemplo, na questão dos governantes. Tá? Dá um exemplo para você. O Bill Clinton, em 98, era presidente desse país. Se eu não me engano, o problema dele com a Mônica Lewinsky foi em 97 ou 98. O fato é que o ano seguinte do problema dele com a Mônica Lewinsky, que ele teve uma queda moral, não é? Ele teve um relacionamento extraconjugal com essa moça. No ano seguinte, o número de divórcios nos Estados Unidos subiu 50%. O líder dá mau exemplo, o povo segue. Eu não vou entrar nem no assunto de agora, tá? Atualmente, vamos ficar lá no... Não é? Mas o líder, irmão, quando ele dá mau exemplo, o povo segue.
Eu lembro que teve uma situação em algumas igrejas aqui nos Estados Unidos, na verdade uma igreja daqui de fora do país, e o líder tinha algumas condutas que eram ruins. Antes dele ser exposto, pessoas no mundo inteiro daquela igreja foram expostas. Até que, por fim, foram fazer uma investigação e perceber que era uma conduta do líder maior há muito tempo. Porque o líder dá exemplo. A gente percebe isso no livro de Juízes, não é? Quando existe falha, irmãos, nas famílias, ela nunca começa de baixo para cima, ela começa de cima para baixo. E quando eu falo de cima para baixo, não entende valor, entende hierarquia. Aqueles que deveriam servir o próximo é os que dão um mau exemplo para que as pessoas caiam. E foi assim no livro de Juízes, não é? Existe uma interpretação teocrática também, enfatizam o problema principal, que não era a falta de um rei humano, mas a recusa de reconhecer a Deus como rei. O próprio livro de Samuel fala assim, Samuel, eles não estão recusando você como juiz, eles estão recusando a mim. O problema não é você, Samuel, o problema sou eu. Agora, é interessante também observar isso na vida de Samuel, e agora mudando um pouquinho, mais uma vez voltando na questão da liderança, é que Samuel entra no lugar dos filhos de Eli, porque os filhos de Eli não agiam bem. Lembra disso? Que Deus dá um sonho para Samuel, né? Chama Samuel e dá uma visão para ele, para os dias futuros de Israel, e mostram os filhos de Eli, os pecados dos filhos de Eli. Agora vai ver a escolha de Saul. Vai dizer que os filhos de Samuel também não agiam bem. Qual que era o problema? Existia um problema no modelo. E Samuel aprendeu com Eli a ser um sacerdote, mas aprendeu também com Eli a ser um mau pai. O líder. E o que aconteceu com Davi? A mesma coisa. Seu pai não dava ênfase a ele. Olha, não tem mais filho, acabou. Mas tem um menor ainda. Quando você vai ver para Davi, Davi também não liga para os filhos. Aí Davi vai lá e pega e levanta 5 mulheres para ele. O que acontece com o filho? O filho tem 300. Mais 700 concubinas. Porque é a replicação do padrão. Percebe, irmão? Como nós precisamos tomar cuidado com o exemplo que nós damos e com a conduta que nós fazemos. Às vezes, deixa eu falar isso aqui bem claro para você. Às vezes, irmãos, nós nos cercamos de algumas exigências na conduta cristã que parecem intransigentes. Mas, por favor, tente enxergar a falta dessa conduta 2, 3 gerações para frente. Às vezes nós chamamos os nossos filhos para ficarem mais próximos e parece que aquilo é duro. Enxergue aquilo 2, 3 gerações para frente. Como é que vai ficar? Não é? E aí se você falar para mim que tudo bem, né? Mas você sabe que não está tudo bem. Vamos fazer um exercício aqui? Pessoal, cada um faça o seu. Coloque um oráculo aí mental na sua frente e tente enxergar a família dos seus netos. Seus netos como pais. Na criação que eles vão ter, ou que você imagina que eles vão ter. Baseado naquilo que você está passando. 4 gerações para baixo. Qual que é a sua expectativa para isso? E quando eu falo para isso, eu vou dizer, iniciando a sua oração por eles, o seu pedido pela vida deles, mas também as suas estacas daquilo que vai acontecer. Uma das memórias últimas que eu tenho com a minha avó, com a dona Nádia, a minha avó, que passou para o Senhor agora ano passado, em julho do ano passado, não é? Ela passou para o Senhor, faz 1 ano agora. E eu lembro que uma das últimas conversas que eu tive com ela falou assim, você tá na igreja aí e tal, né? Eu falei assim, Deus tem feito muita coisa abençoada aqui, vó. Ela falou assim, sabe de uma coisa? Eu lembro da minha mãe, olha só, ela estava com 90 anos de idade. Eu lembro da minha mãe,
E quantas vezes pessoas vinham na minha casa para mim e minha mãe orar para que elas fossem curadas. E ela está me contando isso. Está falando da minha bisavó. Que a minha bisavó já tinha algo de ministerial para a vida das pessoas. Há mais de 100 anos atrás. Isso traz para o nosso coração, de novo, de que existe um padrão que Deus quer replicar, de bênção para a família. Mas você sabe de uma coisa também? Tem padrões de maldição também que ele quer replicar, não é verdade? E às vezes ele fica insistindo, caçando um jeito, como é que faz? Como é que faz para me replicar? Eu não estou falando de maldição hereditária. Eu estou falando de uma vida que não se conduz para preparar a próxima para servir a Deus. Nós precisamos ser insistentes com isso, irmãos, não é? Para a glória do nome de Jesus. E aí vem a pergunta aqui no número 4 aqui. Quem governa o nosso coração? O problema de Israel era a falta de líderes humanos permanentes, ou o verdadeiro problema era o afastamento do povo daquele que sempre foi o seu rei, não é? Essa pergunta, ela ultrapassa o passado e ela toca o presente. Gideão, por exemplo, recusa ser rei e afirma que o Senhor é aquele que verdadeiramente governa a Israel, não é? Mas o filho dele falou assim, não, eu quero que todo mundo fique debaixo de mim. E por isso que sai a parábola de Jotão. E Jotão usa as árvores para falar a sua parábola, não é? Vem oliveira e reina sobre nós. Eu deixaria o meu azeite, que unge a cabeça dos reis e abençoa os homens? Não, de maneira nenhuma. Vem tu, videira, e reina sobre nós, lá no capítulo 9 do livro de Juízes. Eu deixaria o meu moço que alegra o coração dos homens e o coração de Deus e reinaria sobre vocês? Eu não. Vem espinheiro e reina sobre nós. Ah, eu vou. Eu vou. E quem não ficar debaixo da minha sombra, eu vou jogar saraiva e vou acabar com todo mundo. Esse era o espinheiro que queria reinar. Gideão demonstra, falou, não, eu não quero ser rei. O coração dele estava no Senhor. Não é? Eu quero ser aqui servo com vocês. O próprio Samuel explica isso. Então disse Gideão, por isso quando o Senhor entregar nas minhas mãos Zeba e Salmura, trilharei a vossa carne com os espinhos do deserto e com os abrolhos. Deus diz que, ao pedir um rei, o povo está rejeitando a ele como rei. O problema começa então antes de Juízes, na verdade. A crise nasce de obediência incompleta. É por isso que eu repito, não é, com bastante cuidado, que eu já fui criticado uma vez por isso, né? Aquela frase do Josué. Não é? Escolham vocês a quem vocês vão servir no dia de hoje. Se ao Deus de vossos pais ou ao Deus dessa terra. Porém, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Bonito, né? Só tem um problema. Josué era o líder do povo de Deus. E Israel era uma teocracia. Eu já dei essa explicação algumas vezes aqui. Não é a mesma coisa que eu chego aqui no culto. Pô, esse aqui é um culto ao Senhor Jesus Cristo, mas se você trouxe aí uma oferenda para Iemanjá, pode trazer aqui na frente. Faz sentido nenhum. Israel não era um estado laico, irmão. Israel era uma nação judaica, uma nação israelita. Eles serviam ao Deus Jeová. Deixar o povo escolher quem vai servir, irmão, era dar uma leniência para um erro muito grande. Qual que é o resultado disso? O resultado é Juízes. Quem foi que Josué deixou no lugar dele? Quem foi que foi levantado no lugar de Josué? Ninguém. Deus de tempos em tempos teve que achar alguém. Por quê? Porque o povo falhou no básico, irmão. Josué falou assim, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Glória a Deus, Josué. Qual os nomes dos filhos de Josué que continuaram servindo? Então a gente percebe que o problema, ele nunca começa com grandes situações, com pequenas, não é? Pequenas. Ó, dá um exemplo para você. Irmão, qual que é o problema
de você ir no estádio de futebol assistir um jogo? Nenhum. Não é? Qual que é o problema de você não vir um domingo no culto para levar a sua família para assistir um jogo de futebol? Aparentemente nenhum. Mas ali vai ter um filho que vai estar observando que tudo bem perder um culto. E ele vai falar no futuro: meu pai era um homem muito crente. Meu pai era um homem fervoroso. Eu não sou tão fervoroso como meu pai. Se meu pai perder um culto para ir no jogo de futebol, eu posso perder 2. E aí parece que não é muito, e parece que a gente é radical quando a gente fala isso. Só que, irmão, estão nos observando. E eu não falo só de mim. Eu falo de você, da sua casa, e eu falo muito mais do que isso. O mundo espiritual está nos observando das pequenas concessões que a gente dá. Alguns dias atrás, algumas igrejas no Brasil falaram assim: ó, não vai ter culto domingo, porque para todo mundo ficar na casa com as suas famílias. Por favor, gente. Por favor. Desde quando, irmãos, o nosso encontro litúrgico, espiritual, é um motivo de problema na família? É isso que vai resolver o problema da família, sentar junto? Come on. Come on. Então, é o seguinte: eu quero que você fique na sua casa para ficar com o seu filho. Por favor, irmão. É essa a solução para o problema da família? Eu não estou dizendo que você não tem tempo, pelo amor de Deus, não chega nem perto disso. O que eu estou falando justamente é o seguinte: é que uma coisa que nós não podemos remover, irmão, é o altar de Deus. E é o lugar de levar o culto. E nós precisamos ser radicais com isso. Porque se nós não formos radicais com isso, se isso não for realmente importante para nós, a nossa motivação de demonstrar, não vai ter testemunho real e fiel. E é aí onde as coisas começam a cair. Aí eu volto de novo à diferença de Moisés e Josué. Moisés, quando ele desceu e tinha um bezerro de ouro feito, ele não falou assim: pessoal, vamos combinar um negócio então? Deixa eu combinar um negócio com vocês. Vamos lá. Pessoal que quer servir o bezerro de ouro, gente, pode ir. Vai. É a sua opção. Foi isso que Moisés fez? Vocês estão doidos. A terra vai abrir e vai comer vocês. Na hora a terra abriu e comeu o povo. Não tinha negociação. Ah, não, mas nós estamos na época da graça. É, então, vai lá com Ananias e Safira, então. Lá na época da graça, vamos lá. Ninguém obrigou ninguém a vender casa nenhuma, a vender terreno nenhum. Os apóstolos falaram assim: ó, vocês que são ricos aí, ó, semana que vem eu quero aí a casa de todo mundo vendida e o dinheiro aqui no meu pé. Não tem texto nenhum dos apóstolos fazendo isso. Nem fazendo campanha. Escuta, quem vender a terra aí, ó, vai ter prosperidade. Também não estão fazendo isso. Cada um decidia fazer no coração. A Ananias e Safira falou assim: ó, esse negócio aí é legal, o pessoal fica bem quisto na comunidade. Ó que legal. O pessoal gosta. Já pensou, amanhã a gente tá no mesmo nível aí de um Barnabé e tal, tá todo mundo gostando do Barnabé, filho da consolação. Quer saber? Vamos fazer o seguinte? Vamos cuidar do nosso futuro também, né? Vamos vender uma parte. Vamos vender tudo, a gente pega uma parte e fala que foi tudo. Qual que é o problema? E eu pergunto pra você, qual que é o problema? Não era deles? Só que foi justamente o problema, foi o quê? Achar que não tinha problema mentir. Achar que não tinha problema ter 2 senhores no coração, no tempo da graça. Não, eu vou fazer minha oferta a Deus, mas eu tenho uma mão no meu coração, o dinheiro. O que foi que aconteceu? Morreram. Aí não, mas está tudo bem, nós estamos na época da graça. Não é? Nós estamos na época da graça. Então vamos lá para 1 Coríntios, então? O pessoal ia para o templo de Diana no sábado à noite, no domingo de manhã estava na escola dominical. O que o templo de Diana fazia? Era um templo com 1000 prostitutas. Era o culto com 1000 prostitutas lá dentro. Agora, eu quero que você entenda, e isso aqui é muito interessante para você, tá bom? Você acha que a sociedade hoje está ruim, irmão? A sociedade romana e grega era muito mais promíscua que a nossa. Muitas vezes mais promíscua que a nossa. O templo, o culto à entidade chamada Diana era um prostíbulo. E estava tudo bem. Aquilo lá era esporte na época. Aquilo lá era um ringue na época.
pessoa ia lá, e do outro dia tá lá no culto de manhã. E Paulo falou, não é assim. Se nós não formos radicais com a nossa fé, e o radicalismo, eu não falo aqui, ó, eu falo no coração, radical com Deus. Não, isso não serve para mim. Isso não serve para minha família. Não vai assistir isso aí. Não vai fazer desse jeito. Hoje tem culto. Vai estar todo mundo na escola dominical. Vai estar todo mundo na reunião do jovem. Você vai. Se nós não formos radicais com a nossa fé, a próxima geração vai ser mais leniente do que a gente. E aí faça a conta. Dá certo? Faça uma conta sincera. Dá certo ser mais leniente? O livro de Juízes é a prova disso. Que precisa de se levantar alguém e falar, e aí? E o custo, irmãos, é caro. É muito caro o custo de voltar. É muito caro, irmão, o custo de retroceder. É caro demais. Não é? É por isso que a gente entra na parte 6 aí, nós estamos começando a terminar o ciclo de Juízes. Que é o seguinte, pecado, acontece o pecado, aí vem a opressão. Não é? Deus permite que os inimigos dominem. E aí depois da opressão surge o clamor. O povo começa a clamar, Jesus ajuda, Senhor abençoa, Senhor nos livra. Aí vem o livramento. O Senhor levanta um juiz, um libertador, traz alívio ao povo. Aí tem paz temporária. E aquela paz temporária, o que acontece com o pessoal? Fica tranquilo, acontece o pecado de novo. Nós temos aqui no nosso meio, contando com a minha, algumas famílias que já é a segunda ou terceira geração de crentes. Alguns talvez a quarta, inclusive, geração de crentes. Não é? Você sabe, você entende o que eu estou falando. Como a nossa vida, ela cresceu já dentro de um ambiente absolutamente cristão. Absolutamente impregnado com as coisas da fé. Agora, pergunta para 3 gerações atrás como é que foi a conversão. E comece a observar daqueles perto de você que não tiveram o mesmo cuidado de você de criar os seus filhos no caminho do Senhor. Olha, observa. Observa. Às vezes a gente vê com tristeza um irmão, uma irmã que não teve o mesmo cuidado que a gente. E eu não estou dizendo que a gente é melhor. O que eu estou falando absolutamente é o seguinte. É que primeiro, eu tive misericórdia de Deus. Deus teve misericórdia da minha vida. E segundo, eu fui um pouquinho mais insistente. Alguns dias atrás, já tem mais de um ano isso, a gente estava saindo ali numa saída da 10, bem no meio de Los Angeles, e eu estava vendo aquelas barracas ali no chão. Cheio de barraca ali. O pessoal morando na rua. E eu não sei você, irmão. Toda vez que eu vejo aquilo me corta o coração. Eu não consigo olhar para aquilo ali e ficar normal. Ah, não. O pessoal mora na rua. Qual que é o problema? Não. Toda vez que eu vejo aquilo mexe comigo. Como mexe com você. E eu olhei para a Ana dentro do carro e falei assim, sabe qual a diferença deles para mim? Sabe qual é a diferença deles para mim? Uma decisão errada a mais. Uma só. Você acha que é muita coisa que separa você de um colapso completo da família? Não é, irmão. Uma decisão errada a mais das que a gente já tomou na vida. Uma só. Um deslize a mais. Um pequeno pecado a mais. Para você estar numa situação daquela, completamente longe. Porque não creia você que aquela situação não é proveniente de um pecado. Eu não estou falando que aquela pessoa pecou, mas que aquilo ali acontece porque há pecado no mundo. Tem pecado no mundo. E aquilo ali é o reflexo que há pecado no mundo. Mas uma decisão errada a mais, irmão, pode trazer você para uma vida completamente isolada da realidade e do cuidado da parte de Deus. Completamente. Uma decisão errada a mais. E é por isso que a gente precisa de ser firme, irmãos. Deus pode usar pessoas imperfeitas, mas juízes mostram carisma, força ou influência jamais substitui comunhão e santidade. Tinha uma pessoa na nossa igreja, há muito tempo atrás, que eu falava assim, essa pessoa não precisa de líder na igreja dele. Porque ele consegue fazer tudo. Se um dia ele precisa dirigir os jovens, ele dirige os jovens. Se um dia ele precisa dirigir as irmãs, ele dirige as irmãs. É um cara, é um obreiro completo. Mas é que aconteceu um pequeno deslize, irmão. E não foi para baixo, foi para cima.
Ele falou assim, pastor, não tem quem trocar aqui nessa igreja? Quem que o pastor vai colocar aqui no meu lugar? Um pequeno deslize, irmão. E o orgulho entrou. E como é que estão as pessoas em volta dele hoje? Todo mundo arrebentado. Todo mundo longe. Espiritualmente longe. Mesmo que achando que está perto. Um pequeno deslize, irmão. Não, isso aqui não tem problema. É a doutrina do nada a ver, né? Isso aqui não tem nada a ver. Isso aqui não tem nada a ver. E aí tudo não tem nada a ver. Já a doutrina do nada a ver incorpora tudo que acontece na igreja. Não é? Lá é cheio... Aí começa. Porque lá é cheio de coisa nada a ver. E aí a pessoa vai se afastando, vai se isolando. E ela não percebe, irmão, que ela está ficando cada vez mais longe do Senhor. O que gera isso? A geração que não conhecia ao Senhor. Não é? Foi também congregada a seus pais toda aquela geração, e outra geração após ele se levantou, que não conhecia o Senhor, nem tampouco as obras que fizera Israel. Você quer uma coisa que me dói o coração, irmãos? Alguns dias atrás, um dos nossos irmãos disse que durante algum tempo ele congregou com um grupo, não é? E ele falou assim, pastor, a minha filha lá, toda gincana bíblica ela ganha. Por quê, meu amigo? Não, porque o grupo de adolescentes lá não lê Bíblia. Então toda vez que tem uma pergunta bíblica, ele sabe todo mundo. Uma geração que não conhece Deus, irmão. É interessante isso. No ano de 2023, nós tivemos o ELAD. E o ELAD foi na Inglaterra. E um dos preletores do ELAD foi o pastor presidente da Assembleia de Deus na Inglaterra. Pregou lá para os irmãos. E ele falou o seguinte, alguns dizem que o Reino Unido é uma nação pós-cristã. Não é? Alguns dizem que o Reino Unido é uma nação pós-cristã. Eu digo para vocês que o Reino Unido hoje é uma nação pré-cristã. Por quê? Porque a juventude não sabe nada sobre Deus. Você tem que evangelizar eles o básico hoje. O evangelho está tendo que entrar de novo no Reino Unido, sendo que o Reino Unido tem igrejas milenares lá dentro. Por quê? Porque uma geração falhou de passar as glórias de Deus para a próxima. Não é? Você encontra às vezes uma pessoa e fala, como é que é seu nome, meu amigo? Isaías, filho de crente. Aí a pessoa fala assim, aí você fala de Jesus para a pessoa não conhece Jesus. Nome bíblico. Não sabe a história do seu nome. Não sabe de onde veio. Aí você fala com a mãe daquela pessoa. Não, minha mãe era da Assembleia de Deus, vivia no círculo de oração. E você? Depois que eu saí da casa da minha mãe, eu casei, aí começa a história. Meu marido não era crente, aí nós tivemos esse filho, e aí... Quantas vezes isso acontece, irmão? Por quê? Porque nós não estamos tomando cuidado em coisas simples, irmão. Eu vou repetir para você. Não são as grandes decisões que nos afastam de Deus. São as repetidas pequenas decisões que nos levam para longe. As pequenas decisões. Quando a gente de novo dá o braço a torcer, isso aqui não tem nada a ver. Não, tudo bem ser assim. E nós não insistimos em viver para Deus, não é? Uma das coisas que, algum dos elementos aqui que ajudaria a fazer isso, é que, como uma geração que servia ao Senhor deu origem a outra geração que não conhecia. Deus havia estabelecido um sistema para preservar o conhecimento da aliança. Deuteronômio 6, do 6 ao 7, fala que estas palavras ensinará aos teus filhos e delas falará, assentado em sua casa, andando pelo caminho, ao deitar, ao levantar. Olha que interessante. O que Deus está falando pelo ministério de Moisés é que o ensino da palavra de Deus não era a responsabilidade do templo, não era a responsabilidade do sacerdote. O ensino da palavra de Deus à família era a responsabilidade dos pais. Você vai falar com ele da palavra de Deus assentado na mesa. Mas o que acontece quando a criança senta na mesa hoje? Quando a criança senta na mesa, quando ainda se senta na mesa hoje em dia, o papo qual que é? O papo é a vida de alguém. O papo é o jogo de futebol.
quando ainda é jogo de futebol. Não é? O papo é como ganhar dinheiro, que precisa de ensinar isso, administração para os filhos. Não é? O papo é os problemas da família, que toda família passa problema. Mas ninguém hoje senta mais na mesa, quando eu falo ninguém, entenda que é uma expressão, muita gente faz isso ainda hoje para a glória de Deus. Agora, existe às vezes um hiato em muitos lugares que as pessoas não sentam na mesa e falam assim, olha, deixa eu contar para você como é que eu me converti. Deixa eu falar para você qual que foi o momento que minha vida mudou com Deus. Deixa eu contar para você o que Jesus fez na vida da nossa família. Por que é que nós estamos aqui? E por que é que Deus nos trouxe aqui? Qual que é a motivação da nossa vida para servir a Deus? Não é? Eu lembro com clareza o dia que eu caí numa discussão calorosa com Noah. Porque ele insistiu comigo que Saul foi cremado e eu falava para ele que não. Não, mas Saul falou, não, filho, não foi. Foi, pai, foi cremado. Tinha 8 anos de idade. Foi cremado. Eu falei, não foi, não. Tá aqui, pai, ó. Aqui, ó. E levaram o corpo para ele lá e queimaram. Eu falei, rapaz, cremaram mesmo o corpo de Saul. Eu não tinha visto isso aí nunca. Tava no vídeo que eu assisti hoje lá, no filminho daquele lá que ele não gostava de assistir de jeito nenhum. As historinhas bíblicas de manhã. Ele queria já logo colocar lá no Sonic. Mas tinha uma regra. Até meio-dia, só Bible stuff. Vai aprender. Cutuca hoje. Sai. Conhece a história de todo mundo. Sabe como é que funciona. Não é? Mérito dele de ter aprendido. Não é? E graças a Deus, misericórdia de Deus na minha vida de ter insistido com alguma coisa que às vezes parecia intransigente da nossa parte. Na verdade, eu lembro da intransigência da minha mãe comigo. Ela levantava domingo de manhã, troca de roupa que você vai para a escola dominical. Mas você não vai, mãe, agora. Mas você vai. Você vai. Eu passei a noite inteira com dor. Eu tô com dor nas minhas costas, dor na minha cabeça. Você vai para a escola dominical. Aí eu levantava, saía chutando lata e tal. Chegava atrás de mim, me colocava para fora e fechava o portão. E se você não entrar na sala, eu vou saber. E lá ia eu lá para a escola dominical. Ouvindo lá a escola dominical lá dos adolescentes e tal. E o povo lá falando e não sei o que e tal. Hoje eu não tenho como não dizer que os maiores conhecimentos e os mais primários que eu tenho da palavra de Deus veio daqueles dias. Eu me lembro de uma das amigas que era da minha aula, quando eu encontrei ela lá na Flórida, junto com o esposo dela. E ela chegou aqui pra mim e falou assim, a gente já sabia que você ia acabar virando pastor. Eu falei, como vocês sabiam que eu ia virar pastor? Ué, você era sempre que tirava em primeiro lugar de presença na escola dominical. Eu nem lembrava que eu tirava em primeiro lugar de presença na escola dominical. Porque eu tava com tanta raiva para pegar o presente. Eu tava lá obrigado. Hoje eu só posso falar obrigado. Obrigado por ter insistido. Obrigado por ter pressionado para que eu aprendesse a palavra de Deus. Não é? Os sacerdotes levitas deveriam ensinar a lei, mas os pais deveriam ensinar em casa aquilo que eles aprendiam. Não é? Onde ocorreu a ruptura? O texto não responde diretamente, ele apenas apresenta o resultado. Onde a transmissão da aliança foi interrompida? Os pais deixaram de ensinar. Escolhei hoje a quem vocês vão servir. Não é? Eu estava conversando com alguém, irmãos, e dizendo algumas das intransigências que às vezes nós temos como pastores assembleanos. Hoje em dia, a igreja moderna é o seguinte, vem aqui no culto no domingo e depois fica à vontade aí para estar na sua casa, não é? Tá com as suas coisas, fica à vontade aí para você viver a sua vida. Só esteja aqui no culto domingo de manhã e tal, durante a semana a gente... A vida da igreja assembleiana brasileira não é assim. Não é? Nós estamos nas casas dos outros, nós estamos conversando dos problemas da família, conversando com as famílias sobre os problemas deles, entrando na casa das pessoas, nos apresentando para ajudar a resolver situações, para ajudar a resolver problemas. Por quê? Porque é junto que nós vamos para frente. Nós aconselhamos uns aos outros sobre conduta de filhos. Não é? Nós vamos entrando junto, vamos andar junto, um ao outro ajudou, e ao seu companheiro disse, esforça-te. Mas quantas vezes nós vemos em alguns lugares abandono completo da conduta, não vive do jeito que você quiser.
Cada um vai dar conta de si mesmo. Não é assim, irmão. Isso gera a geração que amanhã vai perder o foco. Vai perder a conduta, não é? Eu termino por aqui. Passos importantes para você, então. Primeira coisa, chame a sua família para amar a Deus e ensine a sua palavra na sua casa. Faça um culto doméstico, irmão. Às vezes é uma leitura bíblica. Às vezes é orar com as crianças antes de dormir. Às vezes é uma oração na hora de sair de casa. Lembre-se de Deus. Comece, irmão. Doses pequenas. Mas comece, não é? Comece, irmão, a falar de Deus. Comece a cuidar mais. Olha, isso aqui já não dá mais para assistir não, gente. Nós não vamos assistir isso aqui não. Quantas vezes eu já... não tem problema. Isso aí é filme, ele vai ver isso aí toda hora. Toda hora as crianças veem isso. Irmão, comece a insistir. Às vezes a coisa... mas já está num estágio tão complexo. Voltar para trás agora. Volta para trás, irmão. Põe marcha ré nesse carro aí. Não é? Não, mas agora já tá, sabe? Eles vão, eu vou ser criticado da minha casa se eu começar agora a virar o doido ou a doida, não é? Irmão, vira o doido e a doida pela sua família. Dá marcha ré, não é? Alerta que há caminhos que parecem direito, mas levam à morte. Eu lembro de a gente tava num CAPEC. A Ana tava nessa aula, eu acho que eu entrei na hora que a pessoa tava falando. A pessoa levantou a mão assim e falou assim, olha, a gente tava falando sobre a questão da escolha das crianças, né? A pessoa levantou a mão e falou, olha, eu entendo que meu filho, ele é puro. E eu deixo a criança escolher o que ela quer. Eu falei, como é que é, irmão? Não, a criança é pura, ela vai escolher sempre o bem. Quando você vai lá para a saída da arca, Deus falando para Noé, o homem é mau desde a sua meninice. Irmão, você vê a criança, ela aprende a mentir sem ninguém falar nada para ela. Ah, não fiz nada. Aquele não fiz nada ali, irmão, amanhã, se não é corrigido, o Dwight Moody tinha uma frase extraordinária. Ele falou assim, se você pegar uma criança roubando as porcas e os parafusos de uma estrada de ferro, e na ordem de você arrumar a conduta da vida dela, você mandar ela para a faculdade, quando ela voltar instruída da faculdade, ela vai roubar a estrada de ferro inteira. Porque não é a instrução intelectual que resolve isso, é conduta moral. Ó, isso aí não pode fazer, porque Deus não gosta. Não é assim que o Senhor ensinou na sua palavra. Ensina a palavra, irmão, para os seus filhos, não é? Convoca a consagração e a transformação pela renovação da mente. Algum tempo atrás nós fizemos a primeira vez jejum com Noah. Está na idade já, ué. Qual é o problema? Vamos ensinar o que é jejuar? Vamos ensinar para os nossos filhos o que é uma consagração? Como é que faz para se consagrar? Começa a ensinar resultado disso, não é? Afirma o princípio de semear e colher e conforme se vive. Olha, você está fazendo isso hoje, amanhã Deus vai te abençoar por isso. Ó, isso aqui que você está plantando, amanhã você vai colher e vai ser ruim para você. Quanta gente fala assim, isso é jogar maldição. Não, irmão, isso é ensinar a semeadura. Não é desejar que isso aconteça. É alertar sobre o que pode acontecer diferente. Não é? Eu já vi muitos pais jogando maldição, falando assim, você não vai ser feliz. Por causa disso que a pessoa estava fazendo. Não é isso que é para fazer. O que é para fazer é o seguinte, olha, esse tipo de conduta vai lhe dar prejuízo lá na frente se você fizer assim. Isso aqui pode causar danos na sua felicidade se você for assim. Alertar sobre a colheita, irmão. Não decretar a colheita. Dá tempo dele semear diferente. Ele é criança, ele é jovem, não é? Então rompa o ciclo. Aprenda a palavra de Deus que ilumina a mente. Guarde a palavra de Deus que coloque no coração. Ensine a palavra para ser preservada na próxima geração. 4 caminhos aqui importantes. Reconhecer o pecado com sinceridade. Irmão, está acontecendo alguma coisa que é pecado da sua vida? Reconheça com sinceridade. Não põe a culpa em ninguém, não. Não põe a culpa na igreja, não põe a culpa nos irmãos, não põe a culpa na sua situação. Own it. Às vezes alguma coisa acontece lá em casa, não é, filho? O que eu falo? Own it. Tome a responsabilidade que você errou.
Não é? Ah, não, por que isso aconteceu? Porque eu falei de tal. Não. O que você fez? Que aconteceu isso aí? Tome a responsabilidade para você. Aprenda que as coisas precisam de mudar. Arrependa-se de forma real e não de forma emocional. Sabe qual é a diferença de aprender? Se arrepender de forma real e não emocional? A emocional ela passa, a real ela fica. Ai, eu não devia ter feito isso. Aí vem alguém abraça, não fica assim. É verdade, né? Não era pra mim estar sofrendo tanto assim. De forma real. Isso aqui não é bom não. Não, mas não fica assim. Olha, eu sei que a minha emoção agora tá abatida, mas eu preciso sair desse ciclo. Arrependa-se de forma real. Mude de conduta, não é? Volte a aprender a palavra de Deus. Guarde a palavra no coração. Pratique a verdade com perseverança. Ou seja, seja perseverante em ser verdadeiro. Às vezes a gente é perseverante em ser mentiroso. Seja perseverante em ser verdadeiro. Às vezes a verdade não traz de imediato resultado positivo. Seja verdadeiro. Seja verdadeiro. Ensine a próxima geração a conhecer o Senhor. Permanecer sobre o governo de Deus nas decisões diárias. Juízes revela que o maior drama de Israel era espiritual. O povo se afastava repetidamente daquele que sempre foi o seu verdadeiro rei. Irmão, diz que não ser inteligente é não aprender. Ser inteligente é aprender com seus próprios erros. Mas ser sábio é aprender com os erros dos outros. Já viu aquilo? Quando você viu a barba do vizinho pegando fogo, o que você faz com a sua? Põe a sua de molho. Irmão, perceba quantas famílias têm se afastado de Deus por pequenas concessões. Não dê as mesmas concessões na sua casa. Aprenda. Se você vê que a coisa está caminhando para o outro lado, fala, olha, isso aqui tá... Não é? Está dando problema. Evite na sua. E Deus vai fazer você e a sua família felizes por gerações. Em nome de Jesus. Amém?